Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que do Mundo e hoje eu vou falar de como foi meu mês de março, meu março cultural. Vocês devem estar estranhando porque todo mês eu fazia leituras do mês. Aí me ocorreu essa possibilidade de falar das minhas experiências culturais do mês, né? Isso me ocorreu antes da quarentena. A minha ideia era falar o que eu tinha visto em museus, em exposição, atrações culturais, visto de filme no cinema, no Netflix, enfim. As experiências culturais de modo geral. Aí veio a quarentena, eu falei, putz, então não vai dar para eu fazer. Aí eu pensei, não, dá para eu fazer a minha experiência cultural de confinamento, né? Então assim, além dos livros, vou falar de leitura, claro, eu vou falar também dos filmes, das séries que eu vi no Netflix, né? Agora só Netflix, filme e série em casa. A ideia de fazer o mês cultural é falar das minhas experiências de modo geral, indoor e outdoor. Mas por circunstâncias forçadas, neste mês vai ser só a minha experiência cultural de confinamento. Não pensem que com a quarentena eu tenho lido mais, na verdade não, eu tenho trabalhado em casa. Nos primeiros dias da quarentena, para os 2 empregos eu trabalhava em casa, depois até que tive que ficar de férias forçadas de né, o governador exigiu que a gente tirasse férias, mas para as aulas, para a faculdade, eu gravo videoaulas, né? Então eu tenho que gravar, editar, corrigir trabalho de aluno, preparar a aula. Então assim, eu estou trabalhando em casa. É claro que eu não fico trabalhando o tempo inteiro. Mas como eu também estou de férias do outro emprego, aí eu tento ver filme, tento fazer outras coisas. Eu tento não levar a vida como eu levaria se estivesse trabalhando, porque o confinamento já não é uma experiência agradável. Se eu tiver que fazer sempre as mesmas coisas que eu estava acostumada, aí fica mais tortuoso. Parar de enrolação, tem gente que não gosta de introdução, quer que eu vá direto ao assunto. Então eu vou mostrar o que eu li, depois eu falo do que eu assisti e tal. Eu acho que eu li mais de 4 livros, eu não tô lembrando, como este mês foi muito confuso pra mim, sabe? Agora é uma coisa, agora é outra, muda isso, muda aquilo. Pra mim não é pra todo mundo, eu sei que pra vocês também. E eu acabei não anotando o que eu li, eu lembro de 4 livros. Mas eu tenho a impressão que eu li mais. Se eu tiver lido mais, mês que vem eu relato. Los Cachorros, Los Jefes, do Vargas Llosa. A minha edição está em espanhol. Aqui são 2 contos. São contos legais. Los Cachorros... Cachorro não é cachorro, hein? É filhote. Porque cachorro em espanhol é perro. Né? É um falso cognato. São experiências de infância, relato de infância, no caso, o outro, vocês acreditam que eu já nem lembro mais que eu li isso aqui no começo do mês? Mas assim, eu gostei, a escrita dele é legal. Eu acho que eu não lembro tanto mais porque eu li um outro livro dele que me marcou bem mais, que foi Pantaleão e as Visitadoras. Sobre esse até pensei em fazer um vídeo, mas aí depois deixei pra lá. Eu já conhecia a história do Pantaleão, eu li no Kindle, né? Por isso que eu não estou mostrando. Li no Kindle. Vejam como eu estou atrapalhada hoje. Eu já conheci a história do Pantaleão porque eu tinha visto um filme. E eu tinha achado muito engraçado. E o livro acho que é até mais engraçado. Qual é a história? Um regimento militar, acho que é um regimento mesmo que fala o termo, está lá acampado num determinado lugar e eles estão longe das suas mulheres, namoradas, esposas e tal. E eles têm, né, as necessidades fisiológicas prementes e isso, essa abstinência, essa falta de mulher está causando muito transtorno, a ponto de isso se tornar um problema institucional, ou seja, da instituição militar, né? E aí os chefes têm que tomar uma providência, porque os relatos são muito engraçados. Porque um ficou louco por falta de sexo, o outro estava tendo, a expressão é exatamente essa, eu ri demais, uma vida marital com a macaca, e aí eles tinham que tomar uma atitude. E aí o que eles fizeram? Criaram uma espécie de prostíbulo. Só que o que torna isso engraçado? É que a princípio isso tinha que ser sigiloso, né? Então não poderia ficar evidente para a população o que eles estavam fazendo lá. Eles destacaram o Pantaleão, um oficial, uma pessoa super séria, super dedicada à família, para conduzir os trabalhos. E toda a condução dos trabalhos, a burocracia para criar isso, todo o regulamento, todos os procedimentos é que torna tudo muito engraçado. Eles começam a selecionar e
organizar quantas atividades cada um pode ter com cada oficial. Enfim, eles começam a tratar isso como se fosse uma operação realmente assim de Estado. E enfim, a vida do Pantaleão muda completamente. Aí tem a figura de uma brasileira, né? Brasileira porque ela tinha vivido na floresta amazônica, uma prostituta belíssima, aquele tipo de mulher que parece que nasceu para o sexo, né? Pelo menos era essa a ideia que eu tinha dela quando eu assisti o filme. Sabe aquela mulher que exala, que deixa os homens loucos? Então, tinha essa figura. Aí essa figura deixava todos atônitos. O filme eu vi há um tempo. Eu vou ver se eu recupero ele e deixo aqui no box de informações para quem quiser. O outro livro que eu li aqui no Kindle foi As Boas Mulheres da China, da Xin Han. Sobre este eu vou fazer vídeo. Eu achei muito bom este livro, principalmente porque a gente conhece muito pouco, né, a experiência oriental, a vida oriental. E eu até disse para vocês naquele vídeo de perguntas e respostas que eu tinha muita vontade de conhecer mais e tal. E aí eu tinha esse livro no Kindle, aí comecei a ler. Xin Han é uma jornalista chinesa. Se a gente está falando de China, a gente está falando de um país com um poder de coerção muito alto. Não é democrático nem nada, mas ela tem um programa de rádio em que ela ouve mulheres, a situação das mulheres e tal, e ela conta esses casos, os melhores casos, neste livro. Como ela conseguiu contar essas histórias, publicar um livro, se a China é muito fechada? Ora, ela saiu da China, acho que em 97 foi morar na Inglaterra, aí que ela contou as histórias. São várias histórias, e por meio dessas histórias a gente descobre como é a questão da homossexualidade feminina na China, de mulheres torturadas. Tem um monte de experiência muito interessante. O outro livro que eu reli, né? Eu tinha lido há muito tempo este livro, O Fio da Navalha, de Somerset Maugham. Eu já falei deste livro aqui algumas vezes, ele é um dos livros que mudaram minha vida. Eu tenho uma relação afetiva porque foi o primeiro livro que eu tive que analisar para minha primeira faculdade, uma coisa assim de 20 anos atrás. Livro sobre o período entre guerras, um rapaz que serviu, era aviador na Primeira Guerra e volta para os Estados Unidos. Os Estados Unidos começando a se tornar os Estados Unidos, ou país que a gente conhece. Né? Então, assim, aquela euforia, terra promissora, e ele não queria saber nada disso. Ele não queria, não se importava com dinheiro, não queria enriquecer, não queria ser um self-made man. Não, a experiência da guerra mexeu muito com ele e ele teve que ter uma outra vida, buscar o seu próprio caminho. Então, é isso, o que eu li foi isso. Agora eu vou falar o que eu assisti aqui nesse período de quarentena. Eu vi alguns filmes e iniciei algumas séries. Eu vi o que é de mais recente em série, né? Vou falar das séries primeiro. Eu vi a série Freud, uma temporada. E assim, a gente fica à toa é fogo, né? Porque aí eu vejo uma temporada numa tarde só. Não sei quantos episódios, numa tarde só, tarde e noite, né? Eu gosto muito de psicanálise, gosto muito da história do Freud, gosto. Gosto dos livros, vocês sabem, eu já até fiz vídeo sobre isso, e aí eu criei uma expectativa. Mesmo porque eu já tinha visto um filme do Freud, sobre o Freud, um filme muito antigo, em preto e branco, que é muito bom. E esta série me criou uma expectativa que não foi atendida. Por quê? Porque é uma série que tem menos de psicanálise e mais de romance policial. Quando eu falo que gosto de séries históricas, eu não estou querendo que a série seja 100% verídica, só fato histórico, porque aí já não é série, aí é aula, aí é documentário, é outra coisa. Não é isso que me agrada. Se eu quiser documentário, eu vejo documentário. E aí tem que ser mais curto, não vai ser uma série longa, certo? Então, assim, misturar ficção com realidade não é o problema, é isso que torna interessante. Só que eu esperava que houvesse mais de realidade e um pouco menos de ficção, porque nessa série Freud ele acaba se tornando o que o monge lá de O Nome da Rosa se torna, ou seja, um Sherlock Holmes. Então, assim, todo o contexto histórico, toda a parte do conhecimento técnico da área, no caso psicanálise, fica muito em segundo plano e em primeiro plano com grande evidência. Tem toda essa questão de investigação, parece que tem um serial killer, mas não é bem isso, aquelas coisas todas, né? Questões espíritas, uma criatura que parece uma bruxa, que coloca o Império Austríaco em risco, né? Então a gente tem aqui uma nobreza da Hungria com poderes sobrenaturais, com influência na nobreza austríaca.
e tal, e aí vira uma série de investigação e Freud no meio disso tentando desvendar com a questão da hipnose dele. É até a hipnose que seria o elemento assim mais técnico, né, da psicanálise e tudo mais, de toda essa questão. A hipnose é apresentada como algo assim, muito automático, como se não houvesse muito técnica, assim, muito rapidamente as pessoas entram nesse estado assim, hipnótico e me parece que as coisas não são tão simples assim, não. Mas enfim, é a primeira temporada, não estou falando que é ruim, é que acho que eu criei uma expectativa. É a primeira temporada, vou continuar assistindo as demais, né? Eu acho que vai ter mais. E aí a gente vai ver como é que vai ficar, né? Mesmo porque ele tá nessa fase de não ter credibilidade ainda, né? Ele mal falou do inconsciente, todo mundo debochou dele, então tem muito por vir. Uma outra minissérie que eu assisti, e eu gostei um pouco mais, foi a história e a vida da Madame C.J. Walker, que é a história de uma negra americana no início do século XX. Então a gente está ali uns 30, 40 anos depois, uns 40 anos depois da libertação dos escravos dos Estados Unidos, que foi em 1865. Ela era uma lavadeira, né, uma situação não muito diferente do Brasil, depois que os escravizados foram colocados à deriva, tiveram que se virar em serviços assim. Ela tem um problema capilar, começa a perder o cabelo, aí vai uma outra mulher, mulatas, oferecer um tônico, um elixir, que recupera o cabelo. Ela fica entusiasmada, quer trabalhar com a outra, quer vender o produto dela, a outra fala que não, porque ela não tem um biotipo que sirva para vender o produto, né, o elixir capilar, porque ela fala que mesmo as mulheres negras, elas precisam de um método assim como dela, um biotipo assim de mulata, almejam ter aquela aparência de mulata e não de negra, né, cabelo mais crespo, afro mesmo e tal. Enfim, ela resolve desenvolver seus próprios produtos capilares, vai para uma outra cidade e começa a criar um império, né? Claro, essa história é baseada numa história verídica, começo do século. A primeira mulher milionária dos Estados Unidos, uma self-made woman. Perceba que eu falei a primeira mulher milionária, não falei a primeira mulher negra milionária. Ela é a primeira milionária, mulher, não importa a cor. Dentre as brancas e negras, ela é a primeira. E é claro, a gente sabe que tem um pouco de ficção ali, é aquilo que eu falei, né? Baseado em fatos reais, não é 100% real e ainda bem. Uma outra série que eu assisti e gostei bastante, eu acho que é minissérie também, acho que não vai ter mais temporada, é Nada Ortodoxa. Esta eu gostei bem muito, porque eu aprendi mais com ela. Eu gosto sempre das coisas que me fazem aprender mais. Então, eu aprendi sobre uma comunidade, que eu esqueci o nome, uma comunidade de judeus, uma comunidade bem pequena, bem fechada, que vive no Brooklyn, nos Estados Unidos. E essa comunidade ela foi criada depois da Segunda Guerra, o que é bem curioso. E é uma comunidade bem fechada em Williamsburg, acho que é isso, Williamsburg, no Brooklyn. Então eles são super ortodoxos. E assistir essa minissérie fez com que eu aprendesse muito sobre os hábitos dos judeus, né, da comunidade toda. E aí a gente tem uma moça que se casa, super jovem, ela se casa com, né, outro judeu. Então a gente vê ali detalhes do casamento, das vestimentas, dos hábitos. Tem que raspar o cabelo, mulher não pode mostrar o cabelo, tem que usar peruca, todas aquelas coisas. E o sofrimento dela, porque ela questiona muito e tal. Não é que ela seja avessa às tradições, mas toda a tradição estava pesando. Em nome da tradição, muitas pessoas castradoras exercem sua maldadezinha, né? Em nome de uma tradição, em nome de uma religião. E ela acaba sendo vítima disso, da sogra, da cunhada, com seu pacotezinho de maldades, e ela não consegue engravidar. Ela tem dificuldades ali, relações sexuais com o marido, ela é muito pressionada e tal, e ela tem uma decepção com o marido. Ela decide fugir e ela vai para Berlim. Ela vai para Berlim tentar uma outra vida. E aí é como se fosse um romance de formação, porque ela sai de casa e vai buscar conhecer o mundo, né? Ela se espanta em ver beijo homossexual, né, assim. Mas ela parece super aberta ao mundo e é tudo novo para ela. Essa história é contada de uma forma que na literatura a gente chamaria de média res, que é o quê? Do meio para o fim. Duas temporalidades ali, quando ela foge para Berlim e daí para adiante, e depois do começo dessa história até chegar na fuga dela de Berlim. Vocês percebem que assim, é como se uma parte começasse do meio para o fim
a outra do começo para o meio, e as duas temporalidades paralelas. Então, de modo que mais pro fim dos episódios a gente entende, fica claro a razão que ela fugiu. Não que fosse um segredo, mas a gota d'água que a fez fugir. Porque a gente acompanha ali toda a dificuldade de se adequar, né, às normas, e depois tem o desfecho. Gostei bastante, né? Gostei bastante, não é aquela história com fim tão previsível, eu gosto bastante quando não é muito previsível. Então, assim, quando a gente vê essas histórias como do Freud e tal, você já sabe como vai terminar, né? Porque tem ali um modelinho, um formato a obedecer. Agora, uma história como essa a gente não sabe tão bem, assim. A gente pode supor algumas coisas, mas não sabe tão bem. Uma outra série que eu não sei se vai ter mais temporada, eu acho que sim. Eu acho que vai ter mais temporada. Que eu gostei também foi Califado. A história de pessoas que são cooptadas pelo Estado Islâmico. Então é a história de fundamentalistas que acabam cooptando jovens no mundo com um discurso ilusório de que o Islã é perseguido e tal, e acaba torturando, aprisionando essas pessoas, enfim, prometendo uma coisa que não cumpre. Então a gente tem uma história ali que se passa na Suécia e na Síria. Então a gente tem ali os líderes na Síria agindo com outros que estão lá na Suécia, e na Suécia muitos jovens com cultura muçulmana e jovens suecos sem cultura muçulmana, mas assim, pessoas que acabam sendo ali aliciadas, né? E para servir de terrorista, para virar homem-bomba e tal. E aí a gente tem agentes secretos a polícia secreta da Suécia agindo, e a gente tem toda a questão desses fundamentalistas na Síria também. E aí uma pessoa da Síria, uma moça da Síria que quer fugir de lá, acaba ajudando uma agente secreta sueca que também está ali já colocada de lado pelos colegas. Ela acaba fazendo uma investigação paralela disso. É bem tenso, a gente fica com muita dó, porque são pessoas muito jovens, são enganadas, aliciadas, moças que vão pra lá acreditando que vão viver num palácio e tal, e depois descobrem que a realidade é bem outra, vão ficar lá incomunicáveis, já chegam que são obrigadas a casar. Enfim, é outra que eu gostei bastante, por quê? Porque me ensinou muita coisa. Também sem esses finais bem previsíveis que a gente conhece. Algumas coisas a gente pressupõe, mas não tudo. Agora eu vou falar de filme. Eu assisti O Poço. Pessoas confinadas numa prisão vertical com, sei lá, eles nunca sabem a quantidade de andares, é sempre mais do que eles imaginam. 200, 300, enfim, não sei quantos andares, e quem está em cima recebe um banquete, tem um período de tempo para comer, não pode guardar comida, tem que comer ali, depois aquele banquete desce para andar de baixo, desce, de modo que quem está em cima come, e se comer apenas o necessário, sobra comida para quem está embaixo. Agora, se comer mais do que o necessário, quanto mais embaixo a pessoa, menos probabilidade de comer ela tem. Ou seja, qual é a mensagem? Os recursos são escassos. Se você tiver apenas o que você precisa para sobreviver, todos terão. Os recursos são escassos. Se você comer até passar mal, não vai sobrar para os outros. Se você, que tem privilégio, está na situação superior, se esbaldar, se utilizar do que é útil para você e do que seria útil para os outros vão morrer. Então, o recado é esse. Aí a gente pode fazer um paralelo com essa situação, né, de confinamento, coronavírus, a gente vai aprender alguma coisa. Um outro filme que eu vi foi A Casa. A Casa é um filme que você começa a assistir, pensa que vai ser de um jeito, depois muda totalmente. É a história de um cara já de meia idade, publicitário, teve, sei lá, a fama dele e tal, tá desempregado, tá procurando emprego, não consegue, e ele vê o padrão de vida dele baixar. Ele tem esposa e filho, ele não consegue emprego, e aí tem que cortar gastos, tem que mudar de casa e tal. Então a gente começa a assistir, a gente pensa que vai ser sobre isso, a dificuldade de uma reinserção no mercado de trabalho, né? A dificuldade de ter que baixar padrão de vida, enfim, todas essas complicações. A gente pensa que vai ser sobre isso.
Mas não. Depois que eles mudam de casa, o filme dá uma guinada. O filme passa a ser sobre outra coisa. E este cara que está desempregado, ele parece que tem a chave ainda da casa anterior, do apartamento anterior. Ele começa a espionar os novos inquilinos e se aproxima dessas pessoas, forjam a identidade, enfim. E aí tem todo o desfecho que eu não vou contar porque vai dar spoiler. Este filme é espanhol e ele é muito parecido com outro filme protagonizado pelo mesmo ator, que eu não sei o nome dele. É o filme O Autor, também tem na Netflix. É muito parecido, o ator é o mesmo, aliás, acho que escolheram o ator por conta da atuação dele no outro filme. Se você gostou de A Casa, assista O Autor. Outro filme que eu vi foi A Promessa. Nesse filme, a história do amor está ali para e passo com os fatos verídicos. Eu gosto quando é assim. Qual é o fato verídico que me interessa aí? É a história do massacre dos armênios pelos turcos. Os turcos massacraram, nunca assumiram, mas eles massacraram, quiseram acabar com os armênios. Assim como que os alemães quiseram acabar com os judeus, os turcos também quiseram acabar com os armênios durante a Primeira Guerra. E se fuzilaram, mataram bastante gente, né? Então o filme aborda essa questão, gostei. Então o que eu assisti foram esses filmes, essas séries, e me contem o que vocês acharam, se vocês assistiram, se vocês gostaram, se vocês leram, enfim, interajam comigo. Não sei se o meu mês de abril ele vai render mais. Diga o que vocês acharam desse formato. Vocês preferem que eu fale só de livros ou que eu continue a falar de filmes e quando puder sair, falar de outras experiências culturais por aí. E diga o que vocês acham. Não se esqueçam de curtir esse vídeo. Muito obrigada por assistirem. Se cuidem. Beijos e tchau.